E aí, galerinha, beleza? Aqui é o professor Thiago Benedetti, professor de Biologia do Sigma, e hoje eu estou aqui para te explicar e repassar com você um conceito básico sobre a mais básica das coisas em biologia. Eu vou te explicar o que é uma célula, e para isso a gente vai contar com a ajuda do Neymar. Então, se você já estudou biologia, seja lá o que for de biologia, provavelmente você já ouviu falar de células. E normalmente, por ser um conceito muito básico, ele é muito importante. E apesar de tão básico, muita gente ainda tem dificuldade para entender o que é afinal uma célula. Quando você procura saber o conceito do que é uma célula, né, através de um livro, videoaula, qualquer coisa parecida, no seu material de estudos, por exemplo, você vai ver que célula geralmente é conceituada como sendo o quê? Uma unidade estrutural e funcional. Mas afinal, o que é uma unidade? Ainda mais, o que é uma unidade estrutural e o que é uma unidade funcional? Para a gente tentar entender isso aí, vamos usar uma estratégia, vamos fazer uma analogia com o futebol. Para a gente tentar entender o que é uma célula e por que ela é uma unidade, vamos usar o Neymar como exemplo. O Neymar é um jogador de futebol que faz parte do Barcelona. Então vamos considerar na nossa analogia que o Neymar é a nossa célula aqui no caso. O Neymar, portanto, se ele é a nossa célula, ele vai ser a nossa unidade. Então vamos entender agora o que é uma unidade, considerando aqui nessa analogia que o Neymar é uma célula. Olha só, o Neymar faz parte de um grupo maior. Ele faz parte do grupo dos atacantes do Barcelona. Junto do Neymar existe o quê? Existe o Suárez, o Messi e outros atacantes. Então, o Neymar, a nossa unidade, faz parte de um grupo um pouquinho maior. E esses atacantes, por sua vez, eles fazem parte do quê? Eles fazem parte de uma equipe de futebol, a equipe do Barcelona, que entra em campo quando vai jogar. Então, repara só, a unidade Neymar faz parte do grupo dos atacantes. Juntando outros grupos, como zagueiros, etc., você forma a equipe do Barcelona, que é um conjunto ainda maior. Só que além da equipe, existe também, de forma geral, o time do Barcelona, que corresponde ao quê? A essa equipe de jogadores, ao grupo de técnicos, a comissão técnica, os terapeutas, massagistas, preparadores físicos, etc. Esse conjunto maior ainda faz parte do time do Barcelona. E o que é o Barcelona? O Barcelona é uma organização. No nosso contexto, na nossa analogia, ele seria uma espécie de organismo. Então, olha só, o Barcelona é um grande organismo, uma grande organização. Faz parte desse Barcelona todo o time propriamente dito do Barcelona, com jogadores, equipe técnica, etc. Mas também faz parte dessa organização todo o setor de vendas, todo o setor de business, todo o setor de publicidade e propaganda, os jogos, os produtos, etc. Todo esse conjuntão faz parte daquilo que a gente vai chamar de Barcelona. Então essa entidade toda, ela é o quê? Ela é a estrutura maior. Ela é feita do quê? Ela é feita de um time, que é feito, entre outras coisas, de uma equipe. Essa equipe, por sua vez, é feita por grupos menores de atacantes, zagueiros, meios de campo e etc. E cada conjuntinho desse, como o grupo dos atacantes, tem as suas unidades, como por exemplo o Neymar. O que é, afinal de contas, uma unidade? A unidade é parte de uma estrutura maior. A unidade é uma pecinha que faz parte de um conjunto maior, que faz parte de outro conjunto maior e assim sucessivamente. Então, na nossa analogia, o Neymar é uma célula, por quê? Porque ele é uma unidade que faz parte de um tecido, que são os atacantes, que por sua vez fazem parte de um órgão que é a equipe. Esse órgão faz parte de um sistema, que é o time. E juntando todos os grupos desse time, né, o time, a equipe de publicidade, a equipe de vendas, juntando todos os sistemas, você tem o organismo, que é, nesse caso, o Barcelona. Então, feita essa analogia, acho que você conseguiu entender agora o que significa dizer que alguma coisa é uma unidade. A unidade é a menor parte de algo maior. E aí, nessa nossa analogia, repara, o Neymar é uma unidade,
o Messi também é uma unidade, o Suárez é uma unidade, o técnico do Barcelona é uma unidade, enfim, todas as pequenas partes que compõem o conjunto são unidades, assim como são as nossas células. Você, por exemplo, é um organismo, então as suas unidades mais básicas são as suas células. A célula, ela é o que então? Uma unidade que vai fazer parte de um conjunto maior, que seriam os tecidos. Esses tecidos biológicos, por sua vez, eles vão formar camadas que vão, no seu conjunto, formar um órgão. Esses órgãos, quando se unem a outros órgãos que têm o mesmo propósito e que de alguma forma estão conectados, esses órgãos vão formar um sistema. O sistema, o que ele é? Ele é o conjunto de vários órgãos. E aí, quando você junta todos os sistemas, você forma um organismo. Então, nota que na nossa analogia lá do Barcelona, nós tínhamos o quê? O Barcelona feito de vários níveis, né? O Barcelona feito de um time, feito de uma equipe, feito de atacantes, feito do Neymar. No nosso caso aqui, na nossa analogia agora com a biologia, nós temos o nosso organismo, que é feito de quê? De sistemas. Esses sistemas são feitos de quê? De órgãos. Cada órgão nosso é feito de vários tecidos. Cada tecido nosso é feito de várias células. Então, essa é a noção que eu quero que você tenha, que uma célula é uma unidade que faz parte de um conjunto, esse conjunto faz parte de outro conjunto maior, esse conjunto maior faz parte de outro conjunto maior ainda. Isso é o que a gente chama na biologia de quê? De níveis de organização. Agora, se você manja alguma coisa de biologia e já sabe do que a gente está falando, você com certeza deve estar sentindo falta de alguma coisa. Eu estou falando aqui sobre células e você entendeu então que quando a gente junta várias células, várias unidades, eu consigo compor uma coisa maior, certo? Mas e o que tem dentro de uma célula? A célula por si só é uma unidade estrutural e funcional, mas ela é feita também de partes menores. Quais são essas partes menores? As células são feitas de organelas. Então, a unidade que vai formar uma célula é a organela, como por exemplo a mitocôndria, o retículo endoplasmático e coisas do tipo. E a organela é feita de quê? No caso de uma mitocôndria, toda organela que compõe uma célula é feita de moléculas. As moléculas, como a glicose, por exemplo, no seu conjunto formam membranas e estruturas que originam essas organelas. E por fim, formando as nossas moléculas, nós temos os átomos, como por exemplo o átomo de carbono, o átomo de hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e fósforo. Esses átomos, na sua composição e nos seus conjuntos, vão formar moléculas. As moléculas, no seu conjunto, vão formar organelas. As organelas, no seu conjunto, vão formar células e assim por diante. Então, é isso que significa dizer que uma célula é uma unidade estrutural e funcional. Essa pequena unidade, ela vai gerenciar a estrutura da coisa maior. Então, por exemplo, nós temos na composição da nossa pele o tecido epitelial. Esse tecido epitelial, que recobre a parte mais externa da nossa pele, é feita de células achatadas, ressecadas e com poucas estruturas. Então, a nossa pele, a nossa camada epitelial da nossa pele vai ter a estrutura que reflete a estrutura da célula que a compõe. E em relação à parte funcional, quando a gente fala da estrutura funcional, imagina, por exemplo, o seu pâncreas. O seu pâncreas consegue secretar insulina. Mas por que ele faz isso? Porque ele tem células que secretam insulina. Então, o funcionamento de uma estrutura, de um órgão ou tecido, reflete o funcionamento das suas células. Então é isso. A célula é uma unidade estrutural, que reflete a estrutura daquilo que ela compõe, e a célula é uma unidade funcional, que reflete a função daquilo que ela compõe. Nesse conjunto de células, você tem alguma coisa maior, funcional e estruturada. E aí vale lembrar também o seguinte, quando a gente fala de seres humanos, por exemplo, o nosso corpo humano, o nosso organismo, ele é composto por diversos tipos de células. São centenas de tipos de células. Então, lá na nossa analogia usando o Barcelona, você viu que o Barcelona é feito por jogadores, por equipe técnica, etc. Então, esses conjuntos de unidades são parecidas em alguns grupos, né? Por exemplo, o Neymar, ele tem outras unidades parecidas com ele. São os jogadores ali
do grupo de ataque. O técnico do Barcelona tem outras unidades parecidas com ele, que seria a parte toda da equipe técnica. Os preparadores físicos também têm unidades próximas a eles, que são todos os preparadores. Então as nossas células elas também vão trabalhar de acordo com seus grupos e conjuntos. Existem tipos de células que vão formar tipos de tecidos que vão formar estruturas que a gente vai chamar de órgãos. E aí pensando nessa questão dos conjuntos, imagina que o seu cérebro ele é um órgão feito de tecido nervoso. Esse tecido nervoso é feito de células nervosas, como neurônios e neuróglias. Um neurônio apenas não vai compor o seu tecido nervoso, né? As células vão sempre trabalhar em grupos, em conjuntos. Então não é pela perda de um neurônio que você vai deixar de ter uma função. Não é porque você perdeu uma célula da sua retina que você vai ficar cego. Não é porque você perdeu uma célula do seu tecido sanguíneo que você vai ficar anêmico. Então as células elas vão trabalhar num conjunto e o papel que ela vai desempenhar, a função que ela vai desempenhar, depende justamente desse contexto, desse conjunto. Mas olha só, isso que eu estou falando sobre conjuntos, isso vale apenas para aqueles organismos que a gente vai dizer que são organismos pluricelulares. No caso de micro-organismos como amebas, bactérias, as algas unicelulares, os fungos unicelulares, essa estrutura de conjunto a gente vai ter que repensar. Mas a ideia é, quando a gente é pluricelular, o conjunto das nossas células vai nos dar as nossas características, estruturas e funções. Quando a gente fala de micro-organismos unicelulares, como o caso de uma ameba, por exemplo, toda essa dinâmica de tecidos, órgãos, não existe, né? A célula de uma ameba ela tem que ter tudo o que ela precisa para sobreviver e tem que ser autossuficiente, ou seja, uma estrutura unicelular vai conter apenas organelas, moléculas e átomos. Então, quando a gente considera uma estrutura unicelular, essa estrutura unicelular não vai possuir tecidos, nem órgãos, nem sistemas. Esse organismo unicelular vai conter apenas organelas, moléculas e átomos. Então, e agora deu para entender o que é uma célula e por que a gente conceitua ela como sendo uma unidade estrutural e funcional? Quando você tiver em dúvida então sobre o que é uma célula e qual é o conceito dela, lembra do Neymar, lembra do Barcelona. E na nossa analogia aqui do Neymar como sendo uma unidade celular, como é que ficaria a composição dele de organelas, moléculas e átomos? Então, o que o Neymar tem que faz parte da composição dele enquanto unidade? Ele tem o uniforme. O uniforme tem o quê? Tem a camisa, o calção e as meias, por exemplo. Todas essas estruturas fazem parte da unidade Neymar. Dentro desse contexto, o que seria então uma molécula, né? Já que as organelas do Neymar seriam seu uniforme, as estruturas do seu uniforme. Quem seriam as moléculas? A gente pode colocar aqui na nossa analogia que a molécula seria, por exemplo, a chuteira, certo? Que é uma parte menor do uniforme. E se a chuteira é a molécula, quem pode ser, por exemplo, um átomo que compõe o Neymar? Pode ser o cadarço dessa chuteira. Então, deu para entender agora? Você tem ali todos os níveis, do mais básico, do menor deles, até o maior deles. E eu espero então que o Neymar tenha te ajudado a entender de uma vez por todas o que é uma célula.